Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou a pastora Mônica Vital e nós estamos aqui hoje para falar do 8º mês dos 12 dias de jejum e oração para 12 meses de vitória. E hoje nós vamos estar falando sobre mordomia. Então vamos ao estudo. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre mordomia. Também sobre a importância de ser um servo fiel ao Senhor. Porque para todo aquele que decide ser um mordomo fiel, há grandes promessas do Senhor Jesus para a nossa vida. Em João capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Diante desse texto, ele vem nos ensinar que nós devemos nos tornar servos fiéis do Senhor e que há um grande privilégio para todo aquele que o Senhor dá capacidades para desenvolver a sua vontade através daquilo que ele nos dá e nos concede através das suas oportunidades. E diante disso, eu quero aqui destacar 3 pontos importantes que falam das características do mordomo. Então vamos lá? O primeiro ponto diz assim: o que significa ser um mordomo? Então, o mordomo é aquele que recebe a responsabilidade de dirigir e cuidar das coisas do seu senhor. Um bom mordomo sempre tem a plena consciência de que ele mesmo não é o dono daquilo que ele administra. Ele também deve entender que ele tem que agir com zelo e com excelência no cuidado das coisas do seu Senhor. Esse é o mordomo. Esse mordomo, ele entende que ele está ali para desenvolver, para administrar algo que não pertence a ele, mas sim do seu Senhor. Em Lucas capítulo 16, versículo 1 e 2, diz o seguinte: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhes perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O que isso significa, amados? Significa que todos nós vamos prestar conta daquilo que fazemos ou não ao Senhor. E isso é bíblico, isso está aqui. O segundo ponto que nós vemos aqui são as características do mordomo infiel e o mordomo fiel. Na parábola dos 2 servos, mostra claramente a diferença entre eles. Em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43, Jesus nos ensina: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nessa mesma parábola, Jesus nos adverte acerca do mordomo infiel. Vamos ver alguma dessas características. A primeira característica do mordomo infiel é que ele não aproveita as oportunidades dadas a ele pelo seu Senhor. Por quê? Porque ele não valoriza as responsabilidades que o seu Senhor dá a ele. A segunda característica do mordomo infiel é que ele não tem zelo nem prazer em cuidar das coisas do seu Senhor. Ele administra da pior forma possível. A terceira característica do mordomo infiel é que ele não se importa nem mesmo com a presença do seu Senhor. Ou seja, ele não fica atento ao retorno de quando o seu Senhor está voltando, para que ele esteja dando para o seu Senhor o retorno da administração que ele está fazendo. E isso nos mostra que o mordomo infiel, ele falha nesse processo quando nós falamos de reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tem que ser feito, ele tem que ser de uma forma que nós possamos entender que o Senhor deve se agradar com a mordomia, com a nosso serviço na casa do Senhor.
Agora, dentro desse aspecto, nós podemos ver também algumas características do mordomo fiel. E eu separei aqui 3 do mordomo fiel. O primeiro é que o mordomo fiel, ele age com fidelidade e prudência. O segundo é que ele é reconhecido pela sua lealdade. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Porque ele cuida como se fosse dele, das responsabilidades que o seu Senhor o outorga. E a terceira característica é que ele multiplica os bens do seu Senhor, sabendo que logo, logo o seu Senhor pedirá conta dele. Olha que coisa maravilhosa. No reino de Deus, assim também será conosco. Nós vamos prestar conta ao nosso Senhor, daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos. E o mordomo fiel será sempre recompensado. Isso é algo, amados, que só o Senhor pode fazer. Porque todo mordomo fiel, todo mordomo que exerce com amor, com voluntariedade as coisas do Senhor, o Senhor sempre tem uma parte da recompensa boa para nós. Como o Senhor nos diz, que Ele mesmo nos honrará. O terceiro e último ponto, amados, diz assim: seja um mordomo fiel ao Senhor. E nesta manhã eu estava sendo ministrada por essa palavra que está em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38, onde Jesus nos ensina que estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, passam a abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontra vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrará preparados. E com isso eu concluo dizendo que a mordomia cristã, queridos, ela não está somente ligada ao serviço ao nosso Senhor. Porque como mordomos, como servos de Deus, nós temos que desenvolver essas tarefas também no nosso tempo, na nossa família, no nosso trabalho. Em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos desenvolver o melhor serviço ao Senhor e também às pessoas, principalmente nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, onde o Senhor nos coloca. Porque a mordomia cristã, ela nos ensina que nós devemos ser servos daqueles que estão sobre nós, que são pessoas responsáveis por nós. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que nós encerramos essa parte da mordomia e que o Senhor seja contigo, que esse ano seja um ano de que você venha servir ao Senhor da melhor maneira possível. Amém? E nós vamos orar agora. Amém? Senhor Jesus, neste dia, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui aprendendo sobre mais esse tema. Nós estamos nesse decreto, Senhor, de 12 dias de jejum e oração para 12 meses de grandes vitórias que o Senhor estará derramando sobre nossas vidas. Eu quero aqui proclamar a tua bênção sobre cada um de nós, cada uma das famílias da comunidade Cristã Renovo, que nós sejamos, Senhor, servos, mordomos teus, Senhor, que isso venha a ser para nós uma decisão de te servir sem esperar nada em troca, Senhor, mas sabemos que todo servo fiel, Senhor, ele sempre é recompensado por ti, e nós, Senhor Deus, precisamos em nome de Jesus entender e decidir, Senhor, que fazer a tua vontade é a melhor coisa que nós podemos realizar nesse tempo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe. Shalom, shalom.